Perfeito. Já estamos gravando nossa aula. Se não me engano, a gente está na 7ª aula da prosperidade feminina. Estou chocada e impactada. Como tem coisa para a gente falar sobre isso, né? E talvez a gente chegue na, sei lá, aula de número 70, não sabemos, né? Hoje eu estou na casa dos meus sogros, então estou com um cenário diferente e me ambientando também de uma maneira diferente. Gente, vamos lá então. Deixa eu me apresentar, né? Porque eu até comentei isso com uma queridona, né, esses dias, que eu acabei esquecendo de começo a falar e esqueço de me apresentar. E talvez tenha mulheres, né, que estão assistindo essa aula gravada, enfim, que não me conhecem. Deixa eu aproveitar aqui e pedir para o meu assistente me trazer uma coisa. Perfeito. Então, prazer, eu sou a Thay Cunha, eu sou mulher, mãe, esposa, empresária, psicóloga, terapeuta. E meu principal trabalho aqui com a mulherada é ajudar elas a criarem, né? Ajudar nós, mulheres, que também estou nesse caminho, a criar uma vida próspera, uma vida abundante. E apareceu para mim 2 vezes o tema que eu escolhi, então, para a gente poder trabalhar hoje, apareceu para mim 2 vezes, de maneiras distintas. E eu falei: olha, tá me cercando, né? Tá pedindo para que a gente fale sobre isso. Então, toda quinta-feira, aqui às 10h30 da manhã, a gente tem um encontro para falar sobre a prosperidade feminina. E é importante começar falando que tem um conceito de realidade que eu aprendi através de um livro, que o nome desse livro é Sendo Você Mudando o Mundo, tá? Eu vou até já aproveitar aqui e vou ir anotando, do Dr. Dan Heer, porque daqui a pouco dá para a gente colocar na descrição depois, né? E nesse livro eu aprendi sobre o conceito de realidade, que foi muito interessante. Ele é bem simples, né? Realidade é aquilo que uma ou mais pessoas determinam que é, tá? Então, se eu, aqui junto com a Vanessa, a gente determinar que a realidade, a partir de agora, na nossa vida, é de prosperidade e abundância, né? Junto com você que está assistindo a gravação, vai ser isso, tá? Então, o conceito de realidade é que ela não está dada, ela não está fechada. A realidade é sempre um movimento de construção, que nós estamos construindo. Muitas vezes a gente está vivendo uma realidade que foi construída por outras pessoas e a gente só está abraçando ela, digamos assim, né? Então, isso que é importante, a gente entender que realidade que nós estamos inseridas e que realidade é essa que a gente está vivenciando ou experienciando. Então, por exemplo, se eu venho, se eu recebi uma realidade dos meus pais e eu sigo vivendo essa realidade, ela não é minha. Ela é dos meus pais e eu só estou revivendo ela, eu só estou reforçando, eu estou vivendo uma espécie de novela da tarde, né? Reprisando aquilo, tá? Então, a realidade a gente passa a criar quando a gente tem consciência disso. Era só uma, mas obrigada. Ali, meu assistente. Então, a gente passa a criar essa realidade quando a gente passa a ter consciência dela. Então, que realidade que eu estou vivendo e que realidade que eu quero criar, tá? Se eu não tenho essa consciência de me dar conta que muitas vezes eu estou vivendo uma vida que não faz sentido para mim, ou uma vida que não é minha, é uma vida que foi recebida, eu só estou replicando, eu tenho ali a oportunidade de criar a partir daquilo que eu escolho. E escolha não foi uma coisa ensinada para nós quando crianças. Talvez a geração dos meus filhos, a geração dos filhos de vocês vão aprender a ter escolhas, mas eu não aprendi a ter escolhas. Tá? Então, quando eu vou lá e eu dou para o meu filho a oportunidade de fazer uma escolha, eu estou ensinando ele sobre escolhas, eu estou ensinando sobre as consequências das suas escolhas. Ok? Então, vou dar um exemplo. Valentim, você quer
Toma banho com o papai ou com a mamãe, né? Você quer ler esse ou aquele livro para poder dormir? Eu estou ensinando essa criança a fazer escolhas e a começar a criar a sua realidade. Quando, chegando nessa perspectiva de livro, né? Quando eu levo o meu filho para uma loja para escolher a sua própria roupa, escolher seu próprio brinquedo, escolher seu próprio livro, né? Em casa a gente tem esse costume de escolher os livros para fomentar essa leitura. Eu estou dando para ele o entendimento de que ele tem escolha, que ele pode criar a realidade dele. Porque talvez eu escolheria que ele lesse, sei lá, Pinóquio, mas ele quer ler Os Três Porquinhos. Mas, Thalys, isso é muito bobo, é muito singelo. Não, aí é que tá. Oi, Thay, seja bem-vinda. É muito bobo, é muito singelo. Não é. É a partir do dia a dia, das pequenas ações, que essa criança, que vai se tornar um adulto lá na frente, vai dar conta de fazer as suas próprias escolhas. E vai entender que tem consciência da sua realidade. Então, eu posso criar a minha realidade, porque quando eu me questiono, por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço do jeito que eu faço? Para que eu faço dessa maneira? Qual é o meu objetivo? Qual é a minha intenção? Eu começo a acessar a minha consciência diante da minha vida e então criar a minha realidade. É uma matemática simples, mas na prática ela é difícil. Ela é bem difícil, tá? Por quê? Porque a gente tem muitas crenças, muitos modelos já de como a coisa tem que ser. E quando a gente tem uma série de modelos já determinados sobre o que é bom ou ruim, feio ou bonito, o que é sucesso ou não é sucesso, o que é riqueza ou não é riqueza, desconstruir esses modelos para construir um novo exige dedicação, exige um para quê. Para que eu vou construir um modelo que talvez não é tão funcional, mas assim, me trouxe até aqui por um novo? Por que eu vou me arriscar? Eu não sei se vai dar certo ou se não vai dar certo. Então, quanto menos eu me arrisco, menos eu erro, menos eu mudo a minha realidade. Só que a gente tem medo de errar, né? A gente tem medo de errar, a gente tem medo de dar com os burros na água, né? Tem essa expressão. A gente tem medo de não ser boa o suficiente. Então, nessa perspectiva, eu também não me permito errar. Quanto mais eu vou lá, tento, acerto, erro, mais eu cresço, mais eu vou tendo consciência, mais eu vou criando uma realidade que faz sentido para mim. Não existe outra fórmula. Se existir, eu ainda não tive acesso. Então, a partir do momento que eu tiver acesso, pode ter certeza que eu vou experimentar e vou compartilhar. Mas hoje é isso. E daí, nessa trajetória, é a gente entender que, mas Thaís, isso vai ser sofrido, doloroso, vai ser, sei lá, penoso. Não, o sofrimento é opcional. Eu posso, por exemplo, buscar emagrecer e sofrer no processo. Sofrer é opcional. Eu posso buscar ser mãe, me tornar mãe e viver com a culpa. E sofrer por isso. Sofrer é opcional. Por que sofrer é opcional? Porque quando a gente está diante de um desafio e a gente entende que aquilo vem para nos fortalecer, que aquilo é a nossa matéria-prima de alquimia, né? O que é a matéria-prima de alquimia? É aquilo que está denso, é aquele chumbo que vai se transformar em ouro. Então, se eu entendo isso, eu sei que todo e qualquer desafio é sempre uma oportunidade de olhar para dentro e reconhecer o que tem aqui que é meu. O que tem aqui que eu posso mudar, melhorar, transmutar? Então, isso tudo é sobre criar a realidade. Tá? Eu poderia dizer assim, gente, cria sua realidade. Se esforce, vai atrás, deseje. E de fato, é tudo isso. Mas tem todos esses percalços no meio do caminho. Tem tudo isso que poucas pessoas falam, né? Como é que é criar a realidade? É lindo, maravilhoso, fácil. Não é. Exige uma série de
Entendimentos. O que são esses entendimentos? É a nossa consciência agindo, tá? Então, quando eu estou falando aqui de criar uma realidade, é porque nós mulheres, e se tratando de prosperidade, se tratando de abundância, nós recebemos uma realidade já criada. Uma realidade que foi criada não por outras mulheres, ou não por outras mulheres conscientes. Percebe a importância de criar a tua realidade de maneira consciente? Senão você só vai reproduzir papéis, senão você só vai reproduzir modelos, você só vai reproduzir crenças, sem investigar se aquilo faz ou não sentido para você. Por exemplo, eu, Thailisa, eu tenho uma crença de que família é a base da vida. Eu tenho uma crença de que existem relacionamentos incríveis, porque eu vivo isso. Eu tenho uma crença de que existe maternidade sem culpa, porque eu vivo 90, 80% do tempo isso. Eu tenho uma crença de que existe carreira bem-sucedida, porque eu tenho uma carreira bem-sucedida, porque eu vivo isso, porque eu busco isso. Essa não é uma crença negativa ou ruim. É uma crença, é aquilo que eu acredito, é aquilo que eu busco. Quando ela se tornaria uma crença boa ou ruim? Né? Dando essa qualidade de julgamento, né? Quando ela me custasse qualquer outro valor meu. Então, quando ter um relacionamento incrível custasse a minha maternidade sem culpa. Quando uma carreira de sucesso custasse a minha maternidade, custasse o meu relacionamento. E é aí que entra a grande questão. O quanto nós, mulheres, recebemos uma realidade de que você não pode ser boa mãe e boa empresária ou, né, ter uma carreira aí bem sucedida. Que não dá para ter tudo. Ou que para ter tudo você vai ter que fazer muito esforço no sentido assim, abdicar de autocuidado, de sono, que você vai ter que produzir de uma maneira que nas entrelinhas é extremamente masculina ou é extremamente a favor de quem criou essa realidade. Homens brancos criaram essa realidade. Homens que abriram mão das suas famílias criaram essa realidade. Só que talvez isso vá ao contrário dos teus valores. Porque você quer ser bem-sucedida, você quer ter um relacionamento incrível, você quer viver uma maternidade sem culpa, você quer aprender a se amar incondicionalmente nesse movimento todo, porque você sabe que pode ter tudo isso dentro de uma vida harmoniosa. Só que quem criou essa realidade não foi uma mulher. Não foi uma mulher consciente. Não foi uma mulher que possivelmente acordou várias vezes na madrugada porque o filho estava doente. Que vai chegar e vai dizer assim: ah, então trabalhe enquanto os outros dormem. Essa mulher está trabalhando, sendo mãe. Só que esse tipo de trabalho foi desvalorizado, desqualificado. Por quê? Porque ele não pertence à realidade de muitos homens. De muitos homens héteros, de muitos homens brancos, de muitos homens de negócios. Percebe? Então a gente tem que sempre olhar da onde aquela pessoa está falando. Então eu vou ler um livro, eu vou assistir um podcast, eu vou consumir o conteúdo de alguém que eu acho foda. Eu pensei em achar outra palavra, mas não encontrei. Ah, eu acho muito incrível a forma como o Joel J, como o Wendel Carvalho, como sei lá eu quem, direciona a sua própria vida, direciona seus negócios e tudo mais. Ótimo. O quão perto eles estão da tua realidade?
o quanto eles já passaram por situações que você passa e eles sabem te dar um caminho para sair daquilo. Então, não é errado, eu não estou dizendo parem de seguir essas pessoas, ou elas não são boas no que fazem. Não, eu não estou falando isso. Eu já bebi muito dessas fontes. Só que, quando eu penso em poder, riqueza e sucesso, eu vejo um rosto feminino estampado? Eu vejo o rosto de uma mãe estampado? De uma empresária? De uma dona de casa? De uma esposa? De uma mulher? Eu não vejo esse rosto estampado. Se você der um Google e digitar lá sucesso, você não vai ver, na grande maioria, mulheres. Ou você vai ver mulheres masculinizadas. Mulheres de terno e gravata. De terno e gravata não, né? Mas de terno sim. Então, quando a gente está falando sobre qual é a cara do sucesso, qual é a cara do poder, qual é a cara da riqueza, essa cara não é feminina. E por que que não é feminina? Porque as pessoas que criaram a realidade do que a gente entende hoje por riqueza, por sucesso e por poder é um homem. E eu não quero que o homem deixe de ter isso. Eu não estou aqui levantando uma bandeira de que os homens têm que sair desse lugar para nós mulheres entrarmos. Não. Mas é, mulher, para onde que você está se direcionando? Que fonte que você está buscando? Você acompanha outras mulheres tão bem-sucedidas quanto esses caras que vocês veem? E você se sente conectada de uma maneira feminina com essas mulheres? Porque tem muita mulher falando sobre prosperidade, dinheiro, finanças, vida incrível, e são extremamente masculinizadas. Extremamente masculinizadas. Não é porque usa saia e bate bolo que é feminina. Já falei isso várias vezes. O que nos torna mulheres femininas é a nossa capacidade de olhar para dentro, para quem somos, para o que queremos, para o que sentimos, para o que desejamos, para o que pensamos, sem julgar a nós mesmas. Elaborando tudo isso para daí então vibrar lá fora e criar a nossa realidade de maneira física, existencial ou de maneira palpável. Então, toda mulher que hoje tem uma profissão da qual se orgulha, tem uma profissão que banca a sua vida, da qual se sente extremamente capaz, ela gestou isso no seu feminino. Ela gestou, ela pensou, ela intuiu, ela desejou, ela buscou. Só que quando ela vive isso de maneira externa, né? Ou seja, quando ela reconhece na sua relação com as pessoas que ela trabalha, quando ela recebe depoimentos, ela está recolhendo os louros disso primeiro de uma maneira masculina. Vou explicar melhor, tá? Quando eu recebo um depoimento de uma cliente minha, ok? Eu estou visualizando que tudo aquilo que eu intuí, desejei, que eu em algum momento estava aqui dentro de mim, e eu coloquei para fora nessa relação, que é uma energia masculina, tudo que é para fora é masculino, teve frutos. Então, veja, é o casamento da minha energia feminina e masculina. Isso é sabedoria. Casamento da nossa energia feminina e masculina é sabedoria. Então, tudo aquilo que eu pensei, intuí, estudei, né? Coloquei para dentro, organizei, elaborei, coloquei para fora, ajudei aquela mulher. Volta para mim como um depoimento. E ali eu vejo de maneira palpável o resultado do meu trabalho. Em um depoimento, ou até mesmo em um Thailisa, hoje eu me relaciono com a minha filha de uma maneira diferente. O meu casamento que estava falido está revivendo. Eu estava perdida profissionalmente, hoje eu estou encontrada.
né? Estou conseguindo ser eu na minha profissão. Tudo isso é eu sabendo, através da minha energia masculina, que a minha ação teve um resultado. Só que saber de tudo isso me emociona, me nutre, me faz reconhecer o valor que o meu servir tem. Então, Deusa, isso é sucesso. Isso é poder. Poder de transformar, de pegar algo que é bruto, lapidar e transformar. E eu tenho certeza que não importa aquilo que você faça, você vive isso. Se você é terapeuta como eu, se você é uma contadora, se você é uma administradora, se você é uma artesã, se você corta cabelo das pessoas, né? Eu não quero falar cabeleireira Leila, senão me perco. Não importa o que você faça. Isso te dá poder. Poder de transformação. Quando você é reconhecida pelo que você faz, não porque as pessoas precisam reconhecer, mas porque você faz aquilo com tanto amor, com tanta entrega, você gera poder. O poder de saber que você tem essa capacidade, que o teu entorno recebe isso, percebe isso. Quando a gente está falando sobre sucesso, o que é sucesso? É tudo aquilo que você faz e que você vê que teve resultado. Então, tem uma frase que eu costumo brincar, que é quando a maternidade começa a dar resultado. É quando eu vejo meu filho autônomo, por exemplo. É quando eu escuto do meu marido, que ele chegou em casa, né? Chegou ele, meu filho e meu marido chegaram em casa, eu não estava em casa. Eu tinha ido num compromisso. E o Valentim disse, papai, eu estou triste. Por que, Valentim? Porque a mamãe não está em casa para pedir como foi a escolinha e se eu estou bem. Isso é sucesso como mãe. Para mim, isso é sucesso como mãe. Porque prova que eu estabeleço uma conexão genuína com meu filho, de interesse, de entender quem ele é e o que ele precisa. E que eu não preciso me sentir culpada, por exemplo, porque eu não estava em casa para receber ele. Porque ele reconhece que nós temos essa relação. Isso é sucesso. Sucesso é quando eu posso ser quem eu sou para o meu marido. Que eu posso falar o que eu quiser para ele. Que eu vou ser acolhida. E isso não é porque é o meu marido, o meu parceiro. É porque talvez você ainda, mulher, não saiba se comunicar da maneira afetiva e efetiva para criar essa relação. Isso é sucesso. Sucesso para mim é quando eu escuto que uma família se fortaleceu a partir de uma mulher que se encontrou. Porque eu não trabalho para filhos, eu não trabalho para maridos, eu trabalho para mulheres. Só que essa mulher, tomando posse da sua vida e criando a sua realidade, transforma seus filhos, transforma seu marido, seu relacionamento. Respinga, como a gente diz. E a riqueza? O que é riqueza para você? A riqueza financeira, ter dinheiro para fazer aquilo que você deseja. Só que para você fazer o que você deseja, você precisa desejar, para daí encontrar a maneira de criar esse dinheiro. Tudo tem um custo, minhas deusas. Tudo. Dinheiro não compra felicidade. Dinheiro não compra felicidade, mas ele te dá formas de você encontrar a felicidade. Você pode ser feliz morando na casa que você já mora. Isso é gratidão, ser grata pelo que você já tem. E você pode desejar morar numa casa maior, com piscina, com sei lá o que, sauna, banheira,
5 quartos, autolimpantes, de preferência. E ser feliz lá também. E ser feliz lá também. Então, tudo que você tem hoje, o que te dá felicidade é você ser grata porque você conquistou. Porque não existe ninguém que evolui. A gente está sempre evoluindo. Quem éramos, da onde viemos, quem estamos nos tornando. Então, ser grata é uma das maneiras de você ser feliz com o que você tem. E entender que o teu próximo passo faz parte da tua evolução. E que tem coisas que vão. Tem coisas não, tudo precisa de dinheiro. Se eu tô dando uma aula aqui hoje para você sem cobrar nada, é porque alguém já me pagou. Muito das minhas. Então, olha só que lindo isso, né? Muitas das minhas clientes, de alguma maneira, direta ou indireta, elas dão subsídio para que eu esteja aqui fazendo uma aula gratuita. Por quê? Porque eu sei que meus boletos estão pagos, está tudo certo, então eu posso vir aqui, sair do modo sobrevivência, do tipo, só tenho que me preocupar com os boletos, para compartilhar conhecimento. Eu tô com uma dificuldade para falar conhecimento. Parece que eu tô comendo alguma palavra. Então, minhas lindas, entendam que a realidade em que vocês estão inseridas não foi criada por vocês, talvez em porcentagem alguma. A não ser que você já seja uma mulher com um nível de consciência suficiente para fazer as suas escolhas, tá? Então, quando você começa a aprender a fazer escolhas, a ter consciência das suas escolhas, não tem atravessamentos. Não existe atravessamentos. Do tipo, a mulher que ainda não está consciente das suas escolhas, ela vai ter um carro que vai furar o pneu, um pet que vai ficar doente, um filho que volta e meia tem, né? Tá sempre doente, sempre aquele problema pipoca. Um marido que ela não pode contar muitas vezes financeiramente, ou que ela não consegue se sentir tão íntima a ponto de falar sobre o que ela sente, que ela pensa. Esses são os atravessamentos. Ela tá ali construindo a vida dela, bem linda, bem bela, bem formosa, de repente, alguma coisa atravessa a vida dela. Isso é um indicador de que você ainda não tem consciência da tua realidade, que você ainda não tem consciência das tuas escolhas. Você ainda não é autônoma nas tuas escolhas. Ok? Então, quando você se torna autônoma das suas escolhas, você passa a criar a tua realidade. Entende que hoje, para uma mulher que é mãe, que é dona de casa, que é casada, a realidade de poder, sucesso e riqueza é comum, normal não é. Já vou falar sobre isso, tá? Então, entende que essa visão de poder e riqueza não vai ser associada a você. Você não vai se associar a essa visão. Você vai dizer que é o homem hétero branco lá, que está dizendo que faturou 1 milhão, por quê? Porque ele acorda às 5 horas da manhã, daí ele faz triatlo, daí ele não sei, ele toma o café que a funcionária mulher fez para ele. Tem alguma coisa de errada com isso, Thaís? Ele está errado? Não. Ele está vivendo a vida dele. Ele criou essa realidade para ele. Tá tudo certo. Essa semana furou o pneu do meu carro. Menina, parece que eu sei, né? Meu Deus, eu sei, eu sei. Eu sou intuitiva, eu sei. Já vamos falar sobre isso. Então, eu estava falando sobre o quê? Sobre que rosto tem. Porque existem muitas mulheres que vão falar sobre isso, que vão te trazer poder e riqueza, que vão te trazer sucesso, mas que elas estão imersas em uma energia masculina. Então, como é que eu sei se a mulher que eu tô vendo, ela tá vibrando numa energia feminina ou ela tá vibrando numa energia masculina?
quando uma mulher vibra na energia feminina, a gente quer estar perto. A gente quer entender como é que ela chegou ali, o que que ela vive. A gente se sente pertencente àquele lugar dela. Olha o barulho. Cara, eu vou mostrar, peraí. Deixa eu ver, não vai aparecer. Ah, não vai aparecer. Mas é assim, ó, é uma rua. Peraí, eu tô arrumando. É uma rua de pedra aqui. E acabou de passar um trator. Maravilhosos, né? Então vamos lá, gente. O que que acontece? Quando a gente está falando de uma mulher que tem uma energia predominante feminina, a gente vai se sentir acolhida por ela, mesmo que a gente não a conheça. A gente vai querer pertencer ao que ela vive, ao que ela mostra, ao que ela traz. A gente se sente acolhida, vista, reconhecida. É como se a gente encontrasse alguém que a gente conhece há muito tempo e pudesse ser a gente mesmo. Isso é uma mulher na energia feminina. Não quer dizer que ela é uma mulher, às vezes, boazinha, ou sorridente, ou fofinha. Não. Ela é do jeito que ela é. Só que eu sei que eu posso estar ali. Que eu vou ser vista, que eu vou ser amparada, que eu vou ser respeitada, que eu não vou ser julgada. Tá? Então, por isso que reconheçam outras mulheres que têm essa energia. Então, por exemplo, para mim, a Ítala dos Anjos é uma mulher que fala sobre finanças, tá? Ela tem uma energia extremamente feminina. E ela é uma mulher com muito dinheiro e vai cada vez conquistar mais dinheiro, e eu vou ser aluna dela, meta. E ela é uma mulher nordestina, cabelo crespo, que ralou muito para estar onde está, que sabe do que fala. Então, olha a diferença de eu olhar para uma mulher nordestina, cabelo cacheado, então assim, ó, já fora da curva em várias coisas, escutar dessa mulher como é ter dinheiro. Quando eu tô próxima dela, do que eu escutar do primo rico o que é ter dinheiro. Homem, branco, hétero. Olha a diferença que é. É, é percebem? Eu tô tentando encaixar uma coisa que não encaixa, tá? Mas é normal furar o pneu, o filho ficar doente no inverno. É comum, não quer dizer que é normal. É comum, não quer dizer que é normal, tá? Por quê, minhas lindas? Por exemplo, meu filho Valentim, em 2021, ficou doente de abril a setembro. Uma infecção em cima de outra. Por baixo, ele deve ter tomado uns 4 a 6 antibióticos. E quando fala antibiótico, toda mãe já sabe que, assim, alerta vermelho, né? Eu escutei, não foi de um, não foi de dois, foi de todos os médicos. Todos. Todos os médicos com um viés mais tradicional. Mãezinha, é normal criança ficar com ter até 12 infecções no ano. 2 infecções por mês. É normal, mãezinha. Não, meu filho não. Literalmente eu usei esse termo. Não, o meu filho não, tá? Por quê? Porque eu sei que a causa das doenças nas crianças são sempre emocionais. E crianças até 7 anos estão totalmente ligadas à mãe. Isso foi 2021. 2022, eu voltei para dentro de casa. Eu diminui totalmente, muito, minimizei os meus atendimentos. Eu tive um impacto, aí sim, na minha carreira.
Mas eu fiz essa escolha. Naquele momento era o que eu dava conta, eu não sabia harmonizar tudo isso como eu sei hoje. Meu filho, nem sei quantas vezes teve. Talvez ele foi o quê? Duas vezes para antibiótico ano passado? Acho que nem isso. Ok. Esse ano, o Valentim teve uma crise em abril. Tô sentindo que é um mês que estoura os estresses dele. Uma crise em abril que evoluiu para antibiótico. E, gente, eu juro, meu marido é prova. Eu falei pro Alex, o Valentim passou o inverno sem gripe, sem resfriado, sem um ai. Vamos até falar baixo. Falei cedo demais. Depois estourou, né? Ele tem uma condição lá de sinusite, enfim. Só que não evoluiu para antibiótico via oral, né? Foi um antibiótico que precisou ir para o ouvido. Aí eu escutei da médica, que talvez há um tempo atrás me diria assim: mãezinha, é normal, tem 14, blá blá. Falei, não, ele teve uma em abril, outra agora, que não evoluiu para antibiótico via oral. Então ele só teve uma, mãe. Ela não considera que essa segunda que ele teve, que foi antibiótico no ouvido, foi uma crise. Ela não considera isso. Minha linda, é normal furar um pneu. Eu vou te contar outra história. Gente, eu sei do que eu tô falando. Sei do que eu tô falando. Eu já cheguei a furar 4 pneus ao mesmo tempo. 2 de manhã, 2 de tarde. No auge da minha inconsciência, eu cheguei a furar 4 pneus do mesmo carro. 2 de manhã, 2 de tarde. E essa é a história que meu marido nunca vai esquecer, dele trocando os 4 pneus na frente do condomínio que a gente morava, a polícia batendo, porque pensaram que ele estava roubando o carro. E começou a chover. Nesse nível. Nesse nível, meu amor. Então, é normal, Thailisa? Não, é comum. Não é normal esses episódios com excesso. Não, 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 não. Se a gente tem uma intensidade e uma frequência, a gente já tá. Já é um indicador. Já é um indicador. Eu gostaria que meu filho nunca ficasse doente com 5 anos de idade. Vai fazer 5, 4, né? 4 anos de idade. Sim, mas aí eu já tô no nível da perfeição. Não chegamos nisso. Não chegamos nisso, tá? Não chegamos nisso. Quero ser perfeita, né? Nisso, mas não tem como. Agora, intensidade. Então, assim, ó, não, ele teve uma crise e foi muito forte. Alerta. Não, ele teve várias crises. Várias crises. Alerta. Tá? Então, criança doente não é normal. É comum, mas não é normal. Problema com o carro, problema financeiro, uma conta que apareceu do além, não é normal. É comum, porque você escuta muitas. Então, lembra quando eu falei da realidade? Essa é a realidade. Te falaram que essa é a realidade, que é normal. É normal isso. Então, te deram uma realidade que é normal ter problema. E você disse, tá tudo certo. Não é normal. Não é normal. É comum. Porque, gente, o que é comum? Consciência ou inconsciência no nosso mundo? Inconsciência. A partir do momento que eu começo a ter consciência, começo a entender, eu começo a parar de viver atravessamentos. Tudo isso que eu falei são atravessamentos. Eu paro de viver atravessamentos. A coisa flui, a vida flui. Então, quando eu estou na minha energia feminina, o que é o princípio da energia feminina? Fluidez. Energia feminina é um rio que flui. Energia feminina é um rio que flui. A minha energia feminina é meu lugar de calmaria, de lar. Então, por exemplo, quando eu me dou conta que hoje eu sou mãe de uma criança de 4 anos, eu sou casada há 10 anos com meu parceiro.
E eu já tenho, com a glória da deusa e de Deus minha e do Alex, um relacionamento incrível. E eu quero o extraordinário agora. Quando eu já me reconheço como uma mulher de sucesso, como uma mulher de sucesso, eu reconheço que essa aqui é a cara da riqueza, do sucesso e do poder. Eu, para mim. Elisa, mas eu não tenho filhos. Ok, mas aonde que você tem poder, riqueza e sucesso? Na minha vida profissional, no meu relacionamento, nas minhas relações com outras pessoas? Perfeito? Então, a minha orientação é que você tenha uma foto sua na tela do celular, com escrito lá: poder, riqueza e sucesso. Ah, Thalisa, mas besteira. Tem uma foto minha na tela do celular, vai me dar tudo isso. Vai começar a trabalhar o teu inconsciente, o que é pior do que ter. Porque tem gente que tem e não dá conta de ter. Tem gente que tem e não dá conta de ter. Tem gente que diz assim: eu quero ser magra, linda, gostosa. Vai lá, se esforça, faz, sofre horrores. Chega lá, engorda tudo de novo, porque não dá conta de ter. Eu tô dando esse exemplo porque eu escutei isso ontem de uma cliente. E porque eu sei quantas vezes eu mesma me boicotei. Porque eu entendi que eu nunca fui bonita, então como é que eu vou querer ser bonita agora, do nadão? Do nadão. Então, trabalhar o inconsciente é você começar a reconhecer você. É o brincando, né? Finge até que atinja. Finge até que atinja. Só não sair da CLT ainda por medo de não conseguir pagar todas as contas. Amada, super entendo você, mas esse não é o medo que tem que ser seu. Esse medo não tem que ser seu. Esse medo não tem que ser seu. Olha só que loucura. Daí você tem medo que o filho fica doente. Daí você tem medo de não ser boa mãe. Aí você tem medo de parar de trabalhar e não ter uma vida profissional. E se perder de você mesma. É, até mesmo porque as mulheres criaram que ter uma vida profissional é serem elas, né? O que não existe. Aí você não confia ou você não quer ser um fardo ou um problema ou uma preocupação, sei lá que termo dá, para o teu marido. Que eu sei que tá casado. Aí você criou aqui, não dá para ter tudo. Já tem o trabalho autônomo. Então, não pagar as contas não é um problema seu. E mais é, meu amor, quando uma criança fica doente, quanto que te custa? Quanto que te custa furar um pneu? Quanto que te custa bater o carro? Quanto que te custa ficar doente? Nem cogita essa possibilidade, porque os teus filhos estão ficando por você. Olha como o amor de um filho é maior do que tudo. Um filho consegue ficar doente pelos pais, pelos seus próprios pais, para que os pais não fiquem. Isso é o poder que um filho tem. Tá vendo? Então, quanto custa isso? Tá, Elisa, mas é que eu preciso desse dinheiro. Então, faz um plano, organiza a tua vida. Compartilha com teu marido. Quando eu parei de trabalhar lá atrás, o meu marido falou para mim, eu convenci, né? Falei, eu não dou conta, não quero mais, tal, nós vamos viver uma vida assim, tal. Beleza. Falou nada, ficou quieto. Ficou quieto no sentido assim, de não discutiu, não ponderou. Quando a coisa começou a apertar financeiramente, né? Que eu amo ter dinheiro, gente, eu amo. Esse cabelo aqui, minha filha, ele custa caro. Eu sou uma mulher cara. Essa pele que custa caro, minha filha. Eu falei para ele, amor,
Eu gosto de dinheiro, mais do que eu pensava. E daí ele olhou para mim e falou assim: eu preciso que tu saia do banco de reserva, que tu venha ser a titular aqui comigo. E eu falei, ok, mas eu vou ir para um espaço de leveza, porque até então eu não era produtiva com leveza. Eu só era produtiva. Eu só era produtiva. Não com leveza, não com o feminino. Isso foi uma construção. Percebe? Então, por que que não temos? Por que que não reconhecemos em nós, mulheres, ou em outras mulheres que já estão daqui a pouco no nível que você gostaria, o poder, a riqueza e o sucesso? Porque fomos constantemente apresentadas a uma imagem masculina do que é poder, riqueza e sucesso. Porque estamos sendo constantemente determinadas a como devemos ser. Devemos ser mães, profissionais, esposas, donas de casa, tal, 100% sem problema nenhum. Essa é a mulher que a sociedade quer que a gente seja. Essa é a mulher que a sociedade quer que a gente seja. Quando eu me torno quem eu de fato sou, será que é possível uma leveza feminina em qualquer trabalho? Trabalho que tem prazos, burocracias, planilhas. Thaís, tá aí, minha linda? Tô. Tá. Compartilha aqui com nós como que você produz hoje. É de uma maneira leve, feminina? Tô aprendendo? Você tem trabalho burocrático para fazer? Tem, Você tem que cuidar a planilha? tem, Tem prazos? tem. E é leve ainda assim? É mais leve. É mais leve. É mais leve do que já foi. A Thaís me acompanha trabalhando, né? Vamos lá. De alguma maneira, Thay, você percebe que eu carrego força, que eu tenho força, que eu preciso de força para o que eu faço? Não, Tá, firmeza, mas não força. firmeza. Então, né, eu e a Thay, a gente discute casos, porque a Thay é estudante de psicologia. Então, a gente discute casos até mesmo para o aprendizado dela. Os casos são sempre suaves, Thay? Leves, de boa? Nem um pouco. Nem um pouco. Então, eu não estou batendo martelo, marreta, né? Mas a gente está trabalhando com consciência, a gente está trabalhando com famílias, a gente está trabalhando com vidas, a gente escuta coisas do tipo abusos emocionais, financeiros, físicos, sexuais. A gente escuta coisas do tipo, penso em tirar a minha vida. E a gente ainda assim produz de maneira feminina. Porque produzir de maneira feminina é muito mais leve, né, Thay? Uhum, uhum. E É o espaço da culpa também, eu acho que é bem trabalhado, porque às vezes vou parar aqui, vou comer um bolinho, vou trabalhar tomando um chimarrão. Às vezes não tem espaço para isso em outros trabalhos. yes, yes. Só que aí também vem que realidade que a gente aprendeu. Aqui não tem espaço para isso. Uhum. Mas isso quer dizer que nunca vai ter espaço, ou que amada vão pegar, né? Como eu e a Thay, a gente brinca direto, né? Vão pegar a machadinha e vão começar a capinar esse mato aqui agora, Uhum. né? Então não é porque, ai, é porque ela é artesã, é porque ela é terapeuta, é porque ela é, sei lá, personal, que ela não tem coisas que são difíceis, coisas que são pesadas, coisas que são complexas, tem tudo isso.
Tem tudo isso. Gratidão, tá? Eu pedi para a Thay falar, porque isso é uma coisa que a gente discute muito internamente, né? Junto com a Amanda também. Como a gente pode fazer o negócio funcionar, dar certo, ter resultado, que é o que a gente busca, ao mesmo tempo com leveza, com firmeza, como disse a Thay, de um jeito feminino, que seja autossustentável, que seja generativo, né? Que não esteja nos matando aos pouquinhos, mas que esteja nos nutrindo aos pouquinhos. Para mim, parece que tem que ser aliado ao ciclo menstrual. Porém, quando se trabalha com prazos definidos que estão fora do meu alcance, não é possível. Às vezes tem que produzir mesmo no momento que não se está tão disposta. Sim, meu bem. Alinhar ao ciclo menstrual é uma perspectiva, tá? Alinhar ao ciclo da lua é outra perspectiva, porque tem mulheres que não menstruam. E produzir mesmo que você não está tão disposta. Aí é que vem o espaço de você ter liberdade com você mesma para ser verdadeira nas suas relações. Quando você começa a ter consciência do que você escolhe na tua vida, vai ter lugares que não vão mais fazer sentido para você. Vai ter lugares que você vai ver que não vale a pena o esforço para poder mudar. Tem uma história que eu escutei, fez muito sentido. A pessoa foi num lugar comer e ela foi super maltratada, a comida estava ruim, nem chegou a comer, ela foi super maltratada. Então ela queria reclamar, né? E a outra pessoa que estava com ela, no caso era o pai dela, falou assim: não reclama, não. Não deu oportunidade de melhoria. Eles não têm merecimento, alguma coisa assim, merecimento. Eu estou bugada com algumas palavras. Não tem o porquê você dar essa chance. Eles vão fechar, porque eles são muito ruins. E diz que de fato aquele lugar fechou. E eu fiquei pensando, nossa, eu só dou feedback para quem eu quero que melhore, né? Tem coisa que é tão ruim, ou que é tão pesado que nem vale a pena. Então é você olhar para o teu espaço e dizer, aqui eu posso ser eu mesma? Aqui eu posso construir as coisas de uma maneira melhor, diferente? Eu tenho espaço para isso? Eu tenho. Então eu posso aos pouquinhos começar a criar uma realidade diferente. Eu já trabalhei CLT, minha gente. Como técnica em segurança do trabalho. Então, assim, ó, nunca gostei da facilidade, né? Tava brincando da Thaís, né? Não pode ser fácil. Se for fácil, não é bom. E tinha lugares que eu sabia que eu não podia ser eu mesma. Mas tinha lugares que eu podia. Teve lugares que eu pude criar a minha própria realidade dentro do lugar. Com limitações, obviamente, com limitações. Não é como é hoje, mas era um mínimo para estar mais leve para mim. Um mínimo para estar mais leve para mim. Tá? Então, é olhar para o teu ambiente. Nesse ambiente, eu tenho espaço para aos pouquinhos, né? E trazendo uma nova perspectiva e agindo de maneira diferente. Nem é para o outro, é para mim mesmo. É chegando e falando lá para o meu gestor, para a minha gestora, assim, ó, preciso entregar isso, estou com dificuldade, preciso de ajuda. Não dou conta nesse momento. Não porque eu sou incapaz, é porque nesse momento eu não dou conta. Até os lugares em que eu posso ser eu mesmo. Agora, se é um ambiente que você não tem espaço nenhum para isso, aí não vale a pena mesmo. Daí é se tirar daquele espaço. Então a gente sempre olha para o nosso ambiente e vê quais são as possibilidades que existem ali. Eu sempre gosto de tentar, que eu sou uma otimista, né? Eu sou otimista. Eu gosto sempre de tentar. Gosto sempre de tentar. Sempre penso que se você for você, se você tiver consciência, você pode mudar você mesmo e aquele ambiente. Nem que seja assim, ó, 2%. Já é, cara, 2%. Olha que incrível que tu foi.
Eu comemoro 2%, porque para mim 2% é melhor que zero. Sempre. Mas tem lugares que isso não vai acontecer, ou que o limite é 2%. É daqui, não vai mais. Ok. Eu avalio se aquilo faz sentido ou não para mim. É mais fácil quando tem menos pessoas, né? Então, por exemplo, pega o relacionamento. O relacionamento também é uma empresa. São dois ali, é mais fácil de administrar, de fazer mudanças de passo em passinho, subir um degrau de passo em passo. Aí é que tá a diferença entre a gente ser teimosa e a gente ser persistente. Ok? Então, a cara do sucesso é a tua, minha linda. E essa versão que você vive hoje, ela já existia. A versão que você quer, ela já existe. A versão que eu quero me tornar, ela já existe. Olha o caminho passando. A versão que eu quero me tornar, ela já existe. Qual que é o que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que caminhar para ela. Consciência é o que vai limpando o mato da frente. Consciência. Qual é a ferramenta que vai limpando, vai desvastando o mato? Escolhas. Escolhas. Tá? Então, eu já tenho essa cara, vocês já têm a cara do poder, do sucesso e da riqueza. Mas eu ainda não cheguei onde eu quero, mas isso que eu tenho não é poder, sucesso e riqueza. 3 palminhas. Você já é a versão que um dia você sonhou e desejou. Seja grata a você mesma. Reconheça quantas coisas incríveis você tem. Respire e se prepare para o próximo passo que vai te levar para outra versão de você, que tem ainda mais sucesso, ainda mais riqueza e ainda mais poder. Combinado, deusa? Como é que faz isso, Thailisa? Primeiro passo, sai do caos. Sai do normal que o filho ficou doente, normal que o pneu furou, normal que eu tenho que me esforçar além da média. Não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Pode ser comum. Você pode dizer assim, eu sou assim, a vizinha é assim, a fulana é assim. Porém, tem mulheres que não são. Mulheres que não são. Então, tem que sair do caos. Do caos que é hoje tá nessa sensação, nesse sentimento, nesse ambiente que você não consegue ser autônomo, não consegue criar a tua própria realidade, que você vive com atravessamentos. É sempre alguma coisa te atravessando. Uma demanda, um chefe, um colega, a falta, tinha dinheiro, mas o carro estragou, um filho doente, um relacionamento que, sabe aquele carro velho que vai assim, que vai e volta ao mesmo tempo? Isso é o caos, meus amores. Então, nesse caso, não tem mesmo como criar realidade. A gente precisa organizar, criar uma vida em harmonia ali. Lembre-se que a harmonia não é equilíbrio. A harmonia é aonde que eu vou dar minha atenção em cada momento. Equilíbrio, eu tenho que dar atenção para tudo o tempo todo. Impossível. Impossível. Tá? Eu vou criar uma vida em harmonia, para daí sim eu começar a fazer as minhas escolhas. Que ali eu já começo tendo consciência, né? Aí eu preciso fazer escolhas. O que eu recebo, né? As clientes chegam e dizem assim, tá, eu tô perdida porque eu tenho problema com os meus pais, tenho problema com o meu casamento, eu quero engravidar e eu não consigo. Daí a minha carreira não tá decolando, não tá como eu gostaria, eu não consigo fazer dinheiro, minha autoestima tá ruim, eu me cobro porque eu não brinco com os meus filhos. Que mais? Hein? Assim, ó,
O forró-bodó. O forró. Aí a terapeuta que vai destrinchando, vai puxando, vai um para um lado, outro para o outro. Aqui a gente tem que fazer isso, aqui a gente tem que fazer aquilo, aqui, né? Beleza. E agora? O que incomoda mais? Ah, incomoda X coisa. Vamos olhar para X coisa. Porque senão, meus amores, não tem como, né? Não tem como. Então quando eu tô no caos, eu tô tão imersa nos problemas que eu não consigo olhar para frente e ver a saída. Não é para cima, porque eu vou querer achar uma salvação, né? Alguém me ajuda aqui. Ou para baixo, que é assim, eu vou me afundar aqui e pronto, ninguém mais me acha. Eu preciso olhar para frente. Qual é o caminho da frente para mim poder sair? Onde é que está a porta de saída daqui, desse caos? E é isso que eu ajudo as mulheres. Eu digo, ó, desvia aqui, sobe aqui, desce aqui, vem pela esquerda, pela direita, agora chegamos na porta, saiu do caos. Agora podemos olhar para a tua vida, para as tuas escolhas, para aquilo que você quer, para aquilo que você deseja. Ok? Então, tu, mulher linda que está assistindo essa gravação, vai ter aqui na descrição desse vídeo como é que você faz para sair desse caos, como é que você faz para voltar a respirar e poder olhar as coisas com mais calma e mais clareza. E eu espero você. Show! Vamos lá, então. Vanessa, minha linda.